Meu nome é Naish, eu sou estudante do doutorado, né? Esse aqui é um estudo 2 da minha tese, né? Sobre a relação entre a cocriação do valor e o empreendedorismo digital com engajamento de colaboradores. É um estudo quantitativo. E vamos lá. Vamos falar sobre o nosso referencial teórico, cocriação de valor e empreendedorismo digital. A cocriação de valor, esses dois elementos, esses dois fenômenos têm características colaborativas. A criação de valor antes, ela era uma questão unilateral, a empresa criava um bem, um serviço e entregava isso ao consumidor, então ela que dominava essa questão do valor. O conceito de cocriação de valor, ele veio para dizer o seguinte: agora a empresa não só cria o valor, mas ela colabora com vários stakeholders para cocriar valor. Então, o valor é uma concepção muito mais colaborativa entre stakeholders e organizações ou entre empresas. E o empreendedorismo digital é um formato de empreendedorismo onde você tem aí um emprego de tecnologias digitais e dentro de um meio predominantemente digital, tá? Você tem aí, normalmente, na literatura, você tem os estudos que mostram o empreendedorismo digital gerando cocriação de valor, o que é compreensível, né? Porque você tem plataformas colaborativas que fazem com que vários atores se conectem, se conversem e gerem com isso troca de conhecimento, compartilhamento de conhecimentos, de recursos, etc. e tal. Mas na literatura não tem uma abordagem direta, né, que trabalhe a cocriação gerando empreendedorismo digital. Existem alguns estudos teóricos, mas nenhuma comprovação empírica sobre isso. Então a gente propõe a hipótese do nosso estudo, as primeiras duas hipóteses, né, que a cocriação, H1, a cocriação do valor afeta positivamente ou gera, né, o empreendedorismo digital. E nosso H2, a gente vai falar agora, que é a questão do engajamento de colaboradores, moderando essa relação, né? Comumente, como a gente tem aí maior fluidez de comunicação, de inter-relação pelas plataformas digitais, pelas tecnologias digitais, tudo isso de forma mais colaborativa, a gente tem aí vários stakeholders que trabalham de forma mais intensa junto com as organizações. Né? Dentro desses stakeholders, a gente tem dois que são bastante relevantes, né? Os colaboradores e, claro, os consumidores. Os colaboradores, na verdade, eles têm uma grande importância nas organizações, porque são eles que criam valor com as organizações. São eles que participam da criação de valor conjunta dentro da organização para disponibilizar depois para o consumidor. E aí, na literatura, é bem comum você ter o engajamento de colaboradores moderando várias relações que envolvem a cocriação de valor com outros fenômenos. Né? E a gente traz vários autores que falam sobre isso dentro da tese, tá, pessoal? Então, a gente propõe, já que a gente viu o engajamento de colaboradores também moderando ou influenciando essa relação entre a cocriação e outros fenômenos, a gente está propondo a segunda hipótese, que é o engajamento de colaboradores, moderando essa relação entre a cocriação de valor e empreendedorismo digital. A partir daí, a gente também tem as hipóteses da nossa NCA, né, da nossa condições necessárias, análise de condições necessárias. Né? A gente comprovou depois as primeiras hipóteses, vai para a segunda, dizer assim, será que o empreendedorismo digital é possível sem haver cocriação de valor? Ou será que o empreendedorismo digital é possível se houver engajamento, sem haver o engajamento de colaboradores? Então, são essas duas hipóteses que a gente analisa na nossa análise de condições necessárias, ou seja, o empreendedorismo digital só é possível se houver a cocriação de valor? Essa é a hipótese H3 do estudo. E o empreendedorismo digital só é possível se houver o engajamento de colaboradores? Então, a gente cria essas 4 hipóteses para fazer o nosso estudo. O nosso método aqui do estudo é uma survey, a gente faz a coleta através da survey, por meio da survey, desculpe. A gente trabalha aí nas hipóteses 1 e 2 com a modelagem de equações estruturais e também com regressões e com análise fatorial, utilizando o Smart PLS, né? E para as hipóteses 3 e 4, a gente utiliza aí as análises de condições necessárias. Então, o modelo teórico é basicamente o modelo conceitual do estudo, que leva a gente a fazer a análise, é esse aqui, para que todos entendam. Então, a gente tem a cocriação aqui de valor como um construto de segunda ordem, mensurado com escala por 5 dimensões, né? Mensurado com escala de 5 dimensões e composto por 25 assertivas. Essa escala é do Bushel e Suga, é de 2018.
O engajamento em colaboradores é um construto de primeira ordem com mensuração por meio de escala composta por 9 assertivos, é a escala de Thomas, de 2014. E o empreendedorismo digital é um construto de segunda ordem com mensuração por meio de escala de 4 dimensões, composta por 13 itens, baseados aí no Shen et al., no Garcia Morales et al. E no Karimi Walter, tá? Então, a gente tem, por esse modelo conceitual do estudo, a gente já roda toda a nossa modelagem de equações estruturais, regressões e nossa análise de condições necessárias. Então, a gente compõe aí H1 e H2 nesse sentido. Tá bom, pessoal? Bom trabalho aí, vamos embora. Um abraço. A gente começa o nosso trabalho a partir aqui do tratamento dos dados. Então, para deixar a base de dados certinho, para a gente conseguir fazer as análises. Aqui a gente tem uma base extraída do Question Pro. Então, a gente vai tirar todas as abas, né, que vem na planilha que não interessa, que vem mais do que essa, a gente já tinha feito a remoção de algumas. Aqui eu estou renomeando a aba principal, para facilitar o entendimento. É importante só deixar as abas com os dados que interessam, e principalmente remover os registros que não interessam, tá? Aqui vocês podem ver que tem vários que foram completos e outros não, e que a gente precisa remover os que não interessam, tá? E a gente só se interessa pelos dados completos. Então eu vou remover, desmarcando eles aqui, dá um OK, e só sobrou os dados incompletos. Então eu venho e excluo, tá? E a partir da exclusão eu volto com os completos e eu vou começar a tirar as colunas aqui que não interessam, tá? E vou deixar um ID também. Lembrando que todas as colunas vêm do Question Pro, tá? E cada plataforma vem de um jeito. Então é importante só deixar as colunas dos itens que foram medidos realmente, tá? Então eu posso excluir aqui todas as outras colunas. Tá? Então aqui excluindo, porque na minha colada tem algumas questões iniciais que para efeitos de medição elas não interessam, tá? Então eu vou tirar no final, né? Aqui no caso são os dados demográficos que não vão fazer diferença para esse exemplo, né? Para os cálculos no caso. Então agora a gente tem só os itens aqui que serão usados, né? Esses três primeiros aqui eu também vou remover, por acaso eu sei que foram os testes. Vou remover aqui também a primeira linha, né? Porque os cabeçalhos eles estão na segunda linha. Vocês conseguem ver aqui que aqui tem um texto referente às assertivas e eu preciso fazer a substituição pelos códigos, tá? Que por acaso já tem aqui os códigos preparados em outra planilha, tá? Então eu vou fazer a colagem aqui. Aqui vocês podem ver, vou dar um zoom aqui, vocês podem ver que ficou CT1, CT2, CT3, porque esses são os códigos de cada assertiva das minhas escalas, tá? Então, por exemplo, as escalas aqui que medem a contribuição do construto, de CT1 até o CT5, de colaboração, resposta afetiva, significância, reconhecimento, risco, que aí no caso já é do empreendedorismo digital, tá? Então cada um desses, cada código aqui, ele representa uma assertiva. Aqui então eu já tenho os dados preparados para o cálculo da equação estrutural, tá? Só que agora a gente também vai preparar os dados para análise de condições necessárias também, tá? Então como que funciona, né, o cálculo de condições necessárias? Eu preciso calcular a média das assertivas de cada um dos construtos e a partir dessa média eu consigo achar os indicadores dela, né? Então eu venho aqui, coloco criação de valor, né? Então para calcular a média vem igual, média, tá? E os itens que correspondem aqui são esses que estou selecionando, tá? Então aqui a gente consegue ver
que deu 4,84. Só que se eu tenho uma escala Likert que vai de 1 a 5, eu não tenho 4,84. Eu tenho um 4, não 5. Ou 4 ou 5, né? Então a gente precisa arredondar para baixo, tá bom? Então a gente vai vir fazer a alteração aqui na fórmula, arredondando para baixo. Vou colocar aqui um ponto e vírgula zero, porque eu não quero nenhuma casa decimal. E boa. Aqui equivale a 4, tá? E a gente vai fazer a mesma coisa aqui para os outros construtos, tá? Clico aqui para ignorar o erro, para parar de atrapalhar aqui. E a gente vai fazer a mesma coisa para os demais, como eu falei, tá? Engajamento de colaboradores aqui, por exemplo. E a gente vai replicando aqui o procedimento, tá? Que é o mesmo. Então, nesse caso, eu posso copiar a fórmula, colar aqui do lado, tá? Da mesma forma. O que muda aqui é o intervalo referente, tá? Então eu faço exatamente aqui o mesmo procedimento. E por fim, a gente pode fazer também o mesmo procedimento para o empreendedorismo digital, tá? Mesmo processo, troca aqui os indicadores, que eu sei que já estão aqui nesse intervalo, que são esses. Ignorar aqui o erro novamente. Ponto importante, tá? Aqui vocês podem ver que tem as fórmulas, só que a gente quer os valores, então a gente copia, colar com os valores aqui, e ok, a gente tem os valores. Outro ponto importante é que a gente já preparou a base para calcular tanto a equação estrutural quanto para calcular a análise de condições necessárias, tá? Só que a gente também quer fazer a análise fatorial confirmatória. Então, a gente até consegue fazer com os dados completos, consegue. Só que não é o ideal. O ideal é a gente rodar essa amostra, rodar a coleta, né? Pegar uma fase inicial dessa coleta, pegar uma amostra para rodar, uma análise fatorial confirmatória, com a amostra menor primeiro, né? Depois que confirmou ou não, se confirmou que o modelo é adequado, né, o que está sendo medido, aí sim roda de maneira mais extensa essa amostra, tá? Mas nesse caso, o que a gente vai fazer, já que a gente tem a base completa e não só uma parte, a gente vai pegar os 150 primeiros itens para rodar a análise fatorial confirmatória e rodar a base completa só na análise de modelagem estrutural. Então, para isso, o que a gente vai fazer? A gente vai salvar aqui, chamar os dados aqui de dados FC, né? E, boa, agora eu já tenho uma cópia, então eu venho aqui e removo os demais, tá? Deixando só até o número 151, tá? Na primeira linha lá tem um cabeçalho, então agora eu tenho uma amostra aqui de 150 itens. Boa, então é isso, a gente já tem os nossos dados preparados e vamos rodar a análise fatorial confirmatória. Tá, aqui a primeira coisa que a gente vai fazer são os testes estatísticos da amostra. Tá? Então, a gente precisa calcular 3 fatores importantes. Aí são eles a multicolinearidade, a homocedasticidade e a normalidade. Tá? Então, a multicolinearidade ela serve para identificar se há uma relação ali elevada, tá, entre as variáveis, o que poderia dificultar aí a explicação das relações no modelo, tá? Já a homocedasticidade, ela avalia se o erro ou a diferença dos desvios ao longo dos níveis da variável dependente, aí em relação à variável independente, ela segue em níveis padronizados ou próximos, tá? E por fim, o teste de normalidade, tá? Fundamental para calcular aí as equações estruturais,
que verifica se a distribuição dos dados não é normal. Então vamos começar com esses três aí, tá? Agora a gente precisa das planilhas que a gente exportou do Smart PLS, que eu vou pegar aqui para a gente utilizar a planilha com os cálculos do modelo. O primeiro passo que vocês podem observar é que a navegação no software aqui ela é similar ao que aparece no Smart PLS, tá? Então a gente já consegue copiar aqui os dados necessários, né, para calcular aqui a multicolinearidade. E a gente vai usar o índice de inflação da variância, ou VIF. Tá? Então a gente seleciona a tabela aqui correspondente e organizamos os dados em uma aba chamada multicolinearidade. Boa. A gente ajusta aqui, né, faz a colagem, ajusta a questão de formatação para as normas, que não estão no padrão APA, né, então a gente precisa fazer os ajustes aqui, removendo os pontos dos valores em branco, que não são aqui do nosso interesse, tá? Então a gente quer medir engajamento dos colaboradores, empreendedorismo digital e cocriação de valor, tá? Então a gente vai fazer a remoção dos demais aqui, porque os demais não fazem parte do modelo. Beleza? Então a gente mantém apenas engajamentos colaboradores, empreendedorismo digital, cocriação de valor, que são as variáveis do modelo, né? Variáveis de primeira ordem que não fazem parte do modelo estrutural são excluídas, exceto engajamentos de colaboradores, que é medido diretamente, tá? Então a gente organiza os dados da planilha aqui para facilitar a questão de visualização, né? A direção do texto, ajustando aqui e deixando os valores com duas casas decimais também, tá? Excluímos as colunas e linhas desnecessárias, deixando apenas informações relevantes. Tá? Acho que é importante frisar isso para facilitar a interpretação depois. O Smart PLS ele só exibe valores de 1 para cima, tá? Por isso que tem alguns lugares em branco que estão abaixo de 1. E ele só exibe multicolinearidade se o fator VIF for acima de 5 aqui, né? Então, os demais, se está abaixo de 5, não está aparecendo. Esse aparece 2 porque tem uma relação com os dois, mas os demais a gente pode ver que são os construtos de primeira ordem impactando nos de segunda ordem, tá? Então aqui a gente observa que se o VIF está abaixo de 5, a gente identifica que não ocorre multicolinearidade, tá? Segundo o HERA aqui. Então indica a ausência de multicolinearidade, tá? Mais de ajustes aqui para deixar no formato APA, para ficar mais fácil. Então aqui a gente copia essa tabela, retornamos para o Word e colocamos lá
para fazer as devidas descrições na tabela. E agora a gente tem a nossa aqui, tabela 1, testes de multicolinearidade. Escrevemos aqui a questão da nota, né, os dados extraídos do Smart PLS. E aí a gente vai para a parte do reporte, falando aqui que a tabela 1 apresenta os valores de multicolinearidade de VIF. Aí como eu citei aqui a questão do autor, então segundo o Hare 2017, que é o que a gente está usando como referência nesse caso aqui, eles indicam que não há ocorrência de multicolinearidade. Uma vez que o nível de VIF está acima de 5. No caso aqui, acima de 5 é o que indicaria essa ocorrência de... Claro aqui, né? A gente fez algo mais simplificado, né, para ajuste de demonstração. Aí, numa usabilidade real, faz uma coisa mais completa, mais rebuscada, né? Então agora a gente pode ir para o teste de normalidade, né, que a gente utilizou o software Jamove. Aqui eu já tenho todas as minhas variáveis. Linear Analysis, Exploration e Exploration descritivos, né? Fazer uma análise descritiva. Eu vou pegar aqui os meus itens. Vou fazer um ajuste aqui para jogar para a linha, né? Então, e a gente vai fazer um teste de Shapiro-Wilk, que ele verifica se a distribuição dos dados elas diferem de uma normal, né? Da normalidade. Então a gente está fazendo um teste de normalidade, né, para identificar a partir de Shapiro-Wilk se a distribuição difere de uma distribuição normal. Então, se o p-valor aqui é abaixo de 0,5, indica que os dados não seguem uma distribuição que difere da normal, conforme o teste Shapiro-Wilk. Então aqui a gente pode copiar, voltar para o nosso Excel e fazer os ajustes aqui de formatação, né? Excluindo aqui as colunas irrelevantes, né? Faz os ajustes aqui, como eu comentei, e apaga as colunas. Então vocês conseguem ver aqui que ele cola com algumas colunas com coisa em branco, né? Com outras informações aqui que também não interessam pra gente, tá? Aí ela vai ficar aqui já um pouco mais organizada. Exclui aqui a linha. Tem mais uma coluninha aqui para remover. Agora sim. Dados faltantes também não é relevante. Média, mediana, mínima, máxima. Aqui a gente pode até falar sobre, mas não é o que realmente agrega valor para o nosso teste, tá? Então a gente pode deixar somente o final aqui. Aí fica a critério, né? Fazer essa questão de
ajustar a distribuição de colunas para melhorar na hora de fazer a colagem no texto e ficar mais organizado visualmente, né? Mas isso aqui é opcional, né? Mais uma possibilidade de organização dos dados aqui. Tá? Mas aí vai da diagramação de vocês, é opcional essa parte. Então, por fim, a gente vem aqui, faz a cópia, né? Retornamos para o nosso Wordzinho, fazemos a colagem, né? Nesse caso a gente não está focado em diagramação, então a gente vai seguir dessa forma, tá? E o mais relevante aqui nesse aspecto é como a gente faz o reporte dessa informação, tá? Nesse caso é a tabela 2, testes de normalidade. E por fim, a gente vai aqui para a descrição, né? Então a gente pode falar aqui para o teste de normalidade dos dados, faz toda a descrição. Qual teste a gente utilizou, que nesse caso foi o Shapiro-Wilk. Que todos os p-valores, eles estão abaixo aqui de 0,001, tá? O que indica que há a inexistência de uma distribuição normal. Né? Então, é importante descrever os resultados de uma forma sintetizada aqui. Então, a gente pode prosseguir aqui com o cálculo, deixa eu ver, com o cálculo de modelagem de equações estruturais, tá? Então, aí tendo validado os pressupostos e a citação aqui, a Harvard 2017, que é o nosso artigo de exemplo. Bom, agora a gente vai começar a fazer a nossa análise fatorial confirmatória. O primeiro passo é entrar no Smart PLS e aqui a gente já demonstra ele aberto. Eu vou começar selecionando o Workspace, tu vai na raiz do computador, cria uma pasta e aí tu pode chamar ela de Smart PLS. Isso varia, cada um pode fazer do jeito que achar mais adequado. É importante apenas selecionar a pasta vazia. O primeiro passo, então, é criar um novo projeto. Eu vou chamar ele de 100 ou PLS 100, que é o Partial List Squares, e cria. Beleza, criei o projeto. Eu já vou começar importando os dados. Eu vou importar as duas bases que eu tenho, ok? Então, eu já tenho o caminho aqui. Eu vou começar pela FC. Beleza, eu não tenho nenhum Mission Value, então eu vou em Import. Trouxe aqui para dentro, vou voltar agora e importar o próximo. Pode ver que o import não aparece mais, então eu vou com o botão direito e clico em Import Data. E aí eu vou em 100. Abrir e também sei que eu tenho todos os dados completos, então eu vou em Import. Não precisa mexer em nada disso, porque os meus dados estão adequados. Ok, dados importados. Agora o primeiro passo é criar um modelo da análise fatorial confirmatória. Então eu vou em Create. Eu vou chamar ele de equação estrutural também. E eu vou selecionar o PLS 100. Eu vou chamar de AFC, que é a análise fatorial confirmatória, e Save. Ok, ele já traz aqui para eu poder montar e aqui eu posso escolher a base. Lembra que eu importei duas bases? Eu tenho uma do 100 e outra da análise fatorial confirmatória. Então é importante ver qual que é a base correta para ser rodada. Como eu vou montar a análise fatorial confirmatória, então eu tenho que rodar os dados da análise fatorial confirmatória. Isso é importante ver.
E o que eu preciso fazer agora? O que é a análise fatorial confirmatória? É quando tu confronta todos os construtos contra todos os construtos para poder avaliar se o item está medindo adequadamente cada um deles ou se ele tem carga fatorial cruzada, coisas do gênero. Mas a gente vai ver na seção da análise. Aqui, por enquanto, a gente está montando e calculando. Esse é o passo. Bom, agora a gente vai seguir todos os itens de cada construto. A gente tem encontros de primeira e segunda ordem, e eu estou pegando os de primeira ordem e criando. Então, eu vou colocar cada um deles. E por que eu mantive o CT na frente? Vocês vão ver depois que é só para facilitar a ordem alfabética. Vai fazer sentido na hora da análise, mas eu não precisaria deixar a sigla CT. Tu podia deixar só contribuição. Então, esse aqui é o da contribuição. Agora eu vou pegar o da colaboração. E assim a gente vai seguir com todos. Ok, agora que eu tenho todos os construtos colocados, a gente vai selecionar tudo. Vem com o botão direito em Hide Indicators. Legal. Agora a gente pode montar um círculo com eles. Porque o que a gente quer? É testar todos contra todos. Então, a gente montando um círculo vai ficar mais fácil a visualização. E aí vem e clica no Connect. E sai conectando tudo. É importante que todos eles estejam conectados, não importa a direção, não importa quem está para qual lado, importa que todos eles estejam conectados. Todos eles precisam ter a mesma quantidade de setas. Beleza. Então, eu vou dar uma organizadinha só para ficar bonitinho, mais fácil de visualizar, mas não tem obrigatoriedade nenhuma estar organizado. É só para facilitar a visualização e a leitura. Ok? Agora nós vamos em salvar e calcular. Primeiro a gente vai calcular o PLS algoritmo e a gente quer os paths, mesmo standards, desse jeito, Start Calculation. Legal, ele calculou toda a FC, toda a análise fatorial confirmatória. Então a gente salva, vai criar o objeto, só para a gente não ter que calcular toda vez e exportar para o Excel. A partir do Excel, a gente vai colocar no modelo europeu e pode que ele vai ter a formatação de casas decimais igual do Brasil. E vamos em exportar. Escolhe um lugar, dá um nome para o arquivo. A gente vai chamar esse caso de AFC. Ok, eu estou rodando em uma máquina virtual que ele não tem o Excel, então não tem problema, ele abriria o Excel na sequência. Agora a gente vai voltar e rodar o Bootstrap. Essas duas informações vão ser importantes para a gente fazer toda a análise. Vamos em Start Calculation. Isso pode ser rápido ou demorado, depende da máquina de cada um e do tamanho da amostra. E legal, já temos o Bootstrap, mesma coisa, Save. Vamos em Create e vamos salvar em Excel. Mesma coisa, não esquece de colocar o Render Graphs marcado e vamos exportar. Mesma coisa, ele vai tentar salvar com o mesmo nome, mas pode pôr uma sigla diferente. Aqui podemos pôr AFC Bootstrap, só para ele não atropelar os arquivos. Beleza, uma vez exportados os dados, a gente vai seguir agora para análise. Bom, agora a gente vai começar a fazer a análise fatorial confirmatória.
Primeira coisa que a gente tem que fazer é a verificação da matriz de correlação entre as variáveis latentes. E a primeira coisa a fazer é montar isso. Para isso, a gente começa indo pela avaliação de confiabilidade e validade dos construtos. Então, é só clicar aqui. E chegamos aqui. A gente vai atrás dos critérios de Forner-Lecker, que deixa eu encontrar aqui. Achei. A gente vai pegar essa tabela, esse trecho dessa tabela, a gente copia ela inteira e dá um Ctrl C. Agora a gente vai para a nossa planilha, aquela que a gente está montando todas as análises. E a gente vai carregar ela. A gente vai colocar aqui a nossa matriz de correlação AFC. Agora que a gente já pegou lá, a gente vem e cola, mas lembrando de colar somente os valores, ok? Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é dar uma preparada aqui. Lembra que eu mantive a sigla no começo? É só para poder manter a ordem. Então, aqui a gente pode remover ela. Esse vai ser o número 1. Vocês já vão entender por que é o número 1. Vou aumentar aqui para vocês verem. Vou dar uma ajustada aqui. O 2 aqui. O 3. E assim por diante. Opa, aqui é o 4 e aqui é o 3. Legal, chegamos aqui de 1 a 10, então. E para ficar mais fácil de visualizar, a gente vai enumerar aqui na lateral também de 1 a 10. E vamos colocar todo mundo com 4 casas decimais, ou melhor, 3 casas decimais, que vai ficar melhor de visualizar. E ok, temos uma primeira preparação. Aqui a gente vai chamar de variáveis latentes, que são as variáveis que foram medidas lá embaixo. E aqui a gente vem deixando isso aqui em negrito, e a gente já vai chegar nesse ponto. Agora o próximo passo, antes de a gente começar a entender o que está acontecendo aqui, o próximo passo é identificar o alfa de Cronbach. O ROA, que é a confiabilidade extraída, a confiabilidade composta e a variância média extraída, que é a AVE. E todas essas medidas, elas estão, a gente vai buscar de volta na nossa planilha, que aí tem o resultado da FC. Vamos aqui, eu venho para navegação e a gente tem ainda na validade e confiabilidade o construto. A gente vai selecionar ele e logo tem a opção do overview. Então a gente estava mais embaixo no Forner-Lecker. A gente vai subir um pouco no overview, que tem a mesma coisa. Então o que a gente vai fazer aqui é o que a gente tem o alfa de Cronbach. A gente tendo o alfa de Cronbach, é as confiabilidades compostas e a variância. E o que a gente tem que fazer é selecionar a planilha, dar um Ctrl C, só que um ponto bem importante é que quando a gente vier para colar, não cola embaixo direto, cola do lado, numa cola especial e transpor. Transpor só os valores, ok? Porque a gente tem essas mesmas variáveis aqui e a gente tem ela na sequência. Só que nas colunas a gente tem cada variável nas colunas e nas linhas, então quando a gente cola, pode ver que as variáveis estão nas linhas e as medidas que a gente quer estão na coluna. O que a gente quer é o contrário, por isso a gente colou transpondo e a gente quer as variáveis na coluna e as medidas nas linhas. Então, com isso, a gente vai vir e colar. Bom, a gente já tem
tudo o que precisa. Só agora vamos acertar a formatação. Nós vamos colocar todo mundo para número, com 3 casas, e tá todo mundo certo. Agora a gente só vai formatar para APA. E então vocês podem ver que tem o que está na coluna. Então, o nível de carga, você pode ver que o nível de carga que eles precisam estar é acima de 0,7 para ser adequado e tem apenas um que está abaixo de, que é 0,698. Então, isso é uma decisão do pesquisador de manter ou não esse item, de falar se ele é válido ou não. Ele é extremamente próximo, é quase que insignificante, quase imperceptível, não vou nem falar de significância, quase imperceptível a diferença, então cabe ao pesquisador avaliar se ele deve manter ou não. Na minha humilde opinião, ele deve manter esse item e isso continua sendo válido, ok? Então a gente vai transpor lá para o nosso report essa nossa tabela, que agora vai ser a tabela 3, a matriz de correlação entre variáveis latentes. E aí a gente vem e cola aqui. E a gente vai jogar só para a tela de baixo para poder ficar mais fácil. Vamos diminuir um pouco a fonte só para poder ficar tudo bonitinho, legal. Então, corrigindo os erros de português, ali das variáveis latentes. Beleza. Então, aqui a gente já tem, vamos traduzir aqui embaixo para alfa de Cronbach. Aqui a gente pode manter só RHO. E aqui a gente pode manter como confiabilidade composta. E aqui, por fim, a gente pode pôr como variância média extraída. Tá, e aqui o que a gente começa a analisar, a avaliar. Então, o que a gente vê é que está tudo acima de 0,7, com exceção da contribuição, mas ela é limítrofe, então está muito próximo. Tem uma correlação cruzada alta. Pode ver que entre a significância, que é o item 10, e o item 7, que é a resposta afetiva, porque da própria teoria já é extraído que eles têm uma carga próxima, porque são construtos muito próximos de fato. Significância e resposta afetiva. E o que isso significa? Que é muito próximo. Só que como a gente vai ver mais à frente na análise de cargas fatoriais, é a carga direta dos itens, são mais fortes do que a carga cruzada, então a gente pode manter. E o que a gente vai olhar é que o alfa de Cronbach, todos eles estão acima de 0,6, ou com exceção do reconhecimento, que também é uma alta carga. Apesar de ele não estar acima de 0,6, que é a carga indicada e a confiabilidade composta que está acima de 0,7, como indicado por Hare, então isso garante que os construtos eles são válidos. Então, tanto confiabilidade composta quanto alfa de Cronbach acima dos limites mínimos indicados, eles demonstram que a amostra mede o que deve e não tem viés de resposta. Então, os dados eles são estatisticamente confiáveis. E aí, para finalizar a análise fatorial confirmatória, a gente precisa ir para a verificação das cargas cruzadas. E para isso a gente vai voltar lá para nossa planilha. Vamos lá para a navegação.
e vamos para validade discriminante. E aí a gente vai rodar até encontrar o cross-loading ou as cargas cruzadas. Mais uma vez, o mesmo processo de criar uma outra abinha lá na nossa planilha para poder ficar mais fácil de verificar as cargas cruzadas AFC. E por que eu estou colocando AFC? Porque a gente repete isso na modelagem de equações estruturais. Então, a gente vem, seleciona aqui no Ctrl C, vai com o botão direito, cola só os valores, ok. E aí a gente vai analisar as cargas que se cruzam. Então, a primeira coisa é selecionar, vamos deixar todos com os 3 dígitos e vamos virar para cima. Beleza? E com isso fica mais fácil de visualizar. E aí o que a gente vai fazer agora, primeira coisa é marcar todos os itens que são correspondentes com os Alt com Alt. E então o que eu sugiro é um Ctrl N para deixar negrito e coloco uma corzinha cinza para conseguir ficar fácil de visualizar e de enxergar. Você vai dar um duplo clique, que aí vai marcando todos. Ok, com isso a gente já consegue enxergar. As cargas diretas, então, esse com esse estão todos elevados. A literatura ela não define exatamente o que é elevado, então eu vou assumir como 0,6 como elevada. Só que aí, isso são as cargas diretas. Pode ver que em todos, com exceção do CT5, que aí tem que sair do modelo porque está muito baixo, e na verdade não está muito baixo. A gente ainda vai chegar nesse ponto. Todos eles estão acima de 0,6 com a carga direta elevada. Mas o que é mais importante aqui não é nem o fato da carga direta elevada, é o fato de não ter carga cruzada elevada, porque isso quer dizer que as cargas diretas dos itens Alt com autonomia significa que esses itens estão medindo autonomia e com ela baixa em relação aos outros. Quer dizer que ela não está medindo, não está confundindo o Alt 01, não está medindo colaboração, não está medindo contribuição e não está medindo nada disso. Então, o que é importante do que a carga direta é que a carga cruzada não pode estar alta. E se ela estiver, a carga direta tem que estar mais alta. Então, vamos fazer uma fórmula só para facilitar a identificação. Então, a gente vai colocar aqui para marcar, colocar uma formatação condicional para tudo que tiver acima de 6. Então, a nova regra é usar fórmulas iguais. Eu pego o primeiro da seleção, desmarco, tiro as coisas. Então, se estiver acima de 0,6, ele vai formatar em negrito e vermelho. Aí nós colocamos OK, OK e aplicar. Claro que o que deu na carga direta eu posso ignorar, porque é a carga direta. O importante, isso é para identificar o que está fora do quadrinho cinza, tá vendo? Porque essas são as cargas cruzadas elevadas, mas não chegam a ser um problema. Por mais que esteja com cargas cruzadas elevadas, veja que nenhuma delas supera a carga direta. Então, mesmo esse aqui com a carga direta baixa, veja os outros, eles são muito mais baixos, 0,052, 0,44, 0,1, alguns números negativos, então a gente pode manter. Então, não tem recomendação para remoção. A mesma coisa os outros. Vejam que a gente assumiu a carga alta 0,6, então os que passam pouquíssimo da 0,6 é a carga direta, e está quase 0,8, 0,77, então pode manter. Claro que esse exercício está bonitinho, esse trabalho está bonitinho, então a gente pode manter todos. Se tivesse alguma situação onde, por exemplo, talvez fosse indicado remover, porque ele tem muita carga cruzada, apesar de não ter uma carga direta, da carga direta não ser muito elevada, ele tem uma carga cruzada. Então, nesse caso, o que significaria remover esses itens do modelo e calcular novamente mais uma vez. Eu só não vou fazer isso por conta do tempo do vídeo e porque a carga direta está muito elevada. Então, isso eu consigo defender a permanência do item,
Mas é uma decisão do pesquisador, não é algo escrito em pedra, algo que deu 0,01 já corta a decisão do pesquisador. Então, vocês vão ver que eu posso, apesar de ter cargas altas, cargas cruzadas altas, a carga direta é bem mais alta. Então, eu posso defender permanente de todos os itens. E com isso, a gente vai reportar, a gente vai tirar os prefixos, porque eu mantive os prefixos só para poder manter a ordem alfabética, que o Smart PLS ele devolve tanto os itens quanto os construtos, as variáveis latentes em ordem alfabética. Então, para garantir que eles casem todos na mesma ordem, eu conseguisse fazer a escadinha de uma maneira mais fácil de visualizar. Mantive a ordem, então o que a gente vai fazer é retirar todos esses prefixos e jogar lá no documento da nossa análise. Ok, damos um Ctrl C, vamos lá para o nosso documento e vamos colar aqui que a gente tem mais uma tabela, a gente está na tabela 3, vamos para a tabela 4, que é o que a gente vai chamar de matriz de cargas fatoriais. Ok, vamos jogar para outra tela, mas não Ctrl V, e aqui ele pulou para outra tela, mas não tem problema. O que a gente vai fazer um autoajuste, que é para ajustar o conteúdo, vai reduzir essa linha para poder dobrar e vamos diminuir as fontes. Agora nós vamos também em não prompt, linha, especificar a altura no mínimo 0, só para encolher a linha. E claro que a gente vai ter que vir aqui e ajustar novamente a primeira e ok. Então a gente tem a nossa carga, apesar dos diversos itens. Como eu falei, uma decisão do pesquisador para defender, mas também para remover. Então, algum dos itens seria como poderão ser removidos e recalculados. E importante, remove um por vez, não remove todos de uma vez, porque quando tu remove um, ele recalcula tudo. Então, tu vai do pior para o melhor. E aí, com isso, eu vou pegar a minha coluna para poder não ficar longo, a minha colinha para não ficar longo o vídeo. A gente vai reportar e primeiro vamos acertar de acordo com a APA. E para o reporte, a gente pode colocar uma informação bem importante. A gente precisa incluir as notas abaixo da nossa tabela. A primeira nota gerada pelo Smart PLS, a segunda nota, cargas fatoriais não significativas, a 0,001, e a gente pode falar disso depois, onde vocês vão ver o Bootstrap e as cargas cruzadas altas, que foram formatadas em vermelho, itálico, porque tem que ter, por mais que ele tenha uma decisão de manter, a gente tem que ser honesto academicamente. Então, eu vou trazer um textinho do reporte, que apesar da carga fatorial cruzada elevada, existem alguns itens, conforme indicado na tabela 3, tais cargas cruzadas são inferiores às cargas dos itens em relação às variáveis latentes relacionadas. Então, portanto, não há indicação para remoção desses itens. E aí eu tenho a referência do Bido e Silva 2019, que defendem isso. E ok, então com isso a gente pode concluir que o modelo utilizado é válido. A análise fatorial confirmatória, ela vem para confirmar os fatores, que eles são válidos para poder mensurar o modelo. Inclusive, era uma coisa que eu devia ter falado lá no começo, que a análise fatorial confirmatória ela é indicada para validação das escalas quando estão sendo aplicadas, as escalas já são válidas. Então, já se conhece os fatores, já se conhece a estrutura das escalas, então a gente só precisa confirmar se ela está mensurando o que deve ser mensurado no contexto da pesquisa. E agora a gente vai para o próximo passo.
Agora, a gente vai começar a fazer o cálculo da equação estrutural em si. Então, o primeiro passo é criar um modelo. Então, a gente vem aqui, New PLS, vamos dar um nome bem criativo, PLS 100, e vamos clicar em Save. O processo ele é parecido com a criação do modelo para análise futura confirmatória, só que a diferença é que aqui a gente vai seguir o modelo estrutural agora. Então, a gente vai começar criando os construtos, trazendo eles para dentro do modelo. Então, eu vou começar aqui, selecionar os dados e trazer o primeiro, que é a contribuição. Seleciono os dados, vou trazer e arrastar aqui o segundo, que é a colaboração. Então, veja que eu estou pegando aqui os dados, agora para a resposta afetiva. Significado. E o reconhecimento. Então, vou selecionar todos eles aqui para poder organizar melhor. Selecionar e vou ocultar esses dados. Escondi os indicadores. Vamos organizar aqui mais ou menos na tela. Então, o que eu tenho que fazer? Agora, eu vou colocar o construto, que é o engajamento de cocriação de valor. Só que ele é um construto de segunda ordem, então eu vou ter que selecionar todos os dados que já estão aqui nesse primeiro modelo separados. Então, eu vou repetir todos esses itens dentro da cocriação de valor. Ocultei aqui os indicadores e eu vou fazer a conexão agora. A conexão é um construto de segunda ordem reflexivo. Então, eu vou nessa ordem, colocando de cocriação de valor para os demais, porque ele vai refletir nesses itens que foram medidos nos construtos de primeira ordem. Então, montei aqui esse primeiro, que é o de cocriação de valor, e eu vou fazer a mesma coisa aqui com o de empreendedorismo digital, que é o outro lado da equação estrutural. Então, vou começar a montar aqui. Selecionei, vou ocultar os indicadores. Vou ajustar aqui na tela. E agora eu vou repetir a mesma coisa com o construto que também é de segunda ordem, que é o de empreendedorismo digital. Então, vou selecionar todos os dados, todos os itens, né? Vou ocultar aqui e também vou clicar no Connect e fazer essa conexão, porque ele também é um construto de segunda ordem que vai refletir nos demais, nos de primeira ordem. Agora aqui eu vou clicar, vou conectar a cocriação de valor para o empreendedorismo digital. E aqui eu vou criar o meu último construto, que é o de engajamento de colaboradores. E aqui eu vou fazer uma conexão. Como ele é de primeira ordem, eu só pego os itens dele e eu conecto ele direto para a linha, tá? Porque ele tem uma relação de moderação, enquanto a cocriação de valor para o empreendedorismo tem uma relação positiva. Então, cliquei aqui, estou mudando algumas cores. Estou deixando eles mais escuro aqui, os que são de primeira ordem, né? Aqui eu vi que eu coloquei 2 proatividade,
Então, tá faltando um, que é o autonomia. Então, eu excluí aqui o de proatividade e tô colocando o de autonomia. Então, vai ficar assunção de risco, inovação, proatividade e autonomia. Fiz a conexão aqui. Aqui eu tô tentando ocultar os indicadores, mas não tô conseguindo, deu um bug. Vou ter que fechar aqui para ver por que não tá indo. Deixa eu voltar, salvar, abrir de novo, tentar ocultar. Agora foi. E agora eu vou calcular. Clicar aqui em PLS sem algoritmo. Deixar aqui do jeito que tá no patch. Clicar em Start Calculation. E ver aqui os valores que ele me trouxe. Vou salvar esse primeiro. E vou clicar em Excel para exportar os valores. Eu clico ali, seleciono Europe e vou exportar esses dados. Vou deixar aqui com PLS 100. Vou deixar o Excel fazer a exportação, o programa. Vou voltar, clicar aqui de novo para calcular, Bootstrapping. Vou deixar ele calcular. Vou clicar para salvar. Vou colocar um nome diferente agora. Vou clicar para exportar novamente, tá? Vou deixar ele especificado aqui como BT, para a gente não misturar esses dados. E vou deixar ele exportando aqui. O importante é que o cálculo foi feito e que agora ele vai exportar. Então, a gente já fez todos os cálculos dessa aplicação. Então, agora a gente vai partir para outra análise e a gente vai usar todos os caminhos que a gente já utilizou a partir daqui. A gente só vai utilizar o Excel, na verdade, porque ele é mais prático. Agora a gente vai para a análise do nosso modelo. Tá? Então a gente começa aqui no PLS 100, no Smart PLS. Apesar da gente já ter falado que ia exportar e pegar tudo do Excel, a gente precisa de uma coisinha aqui, que é pegar uma imagem do modelo com os cálculos dos PF coeficientes, tá? Então do valor dos relacionamentos, tá? Então com isso a gente vem, dá um print aqui, e a gente já tem uma colinha para não ficar muito extenso esse vídeo, dá um print nesse trecho e cola aqui no nosso documento. Então com isso a gente vai ter um modelo estrutural, tá? Põe algumas notas, então ó, gerado pelo PLS, Smart PLS. Aqui no nosso caso, a cocriação de valor e empreendedorismo digital são variáveis de segunda ordem, então para explicar isso aqui. E para efeitos de estimação, os indicadores de variáveis de primeira ordem foram repetidos nessa segunda ordem, conforme a gente apresentou lá no desenho do modelo. Aí a gente vai repetir a matriz de correlação de variáveis latentes só de primeira ordem. Então, o procedimento é idêntico ao procedimento que a gente fez lá na AFC, na Análise Fatorial Confirmatória, com uma diferença. E aí a gente vem em Constructibility and Validity. Ok, chegamos aqui. Cadê? Chegamos aqui no Forner-Lecker. Aqui, Forner-Lecker. Critério Forner-Lecker. Então a gente vai copiar. Eu não vou mostrar o procedimento inteiro, porque vocês já conhecem através do outro. Mas é só para mostrar o que a gente precisa fazer. Então aqui eu já tenho minha colinha. Tá? Então temos aqui nossas análises. Opa, aqui, cadê? Aqui. Pronto, aqui, na matriz de correlação do modelo, tá? Só que quando a gente colar, vocês vão ver que tem uma diferença. Qual que é a diferença? Vamos pegar de novo aqui, Ctrl C. Quando colar, então colar especial.
valores apenas, vocês vão ver que tem mais variáveis do que tinha antes. Porque entrou aqui, ó, cocriação de valor, empreendedorismo digital, engajamento e o engajamento de colaboradores, as outras já tem. Por quê? Nesse nosso modelo, ao contrário do... a gente não copiou o modelo da análise fatorial conformatória. Não tem problema, que a gente já pega aqui para poder demonstrar. Então, o modelo da análise fatorial conformatória só tem as variáveis, só tem os construtos de primeira ordem. O modelo da análise fatorial, ou da equação estrutural, além das variáveis de primeira ordem, no caso, engajamento de colaboradores é de primeira ordem, mas esses outros estão em azul claro, também tem cocriação de valor, empreendedorismo digital. Só que nesse momento a gente não quer elas. Então a gente vai excluir cocriação de valor. Então está aqui, excluir a linha, excluir esse trecho inteiro, excluir, deslocar para cima. E vai excluir empreendedorismo digital. Deslocar para cima. A mesma coisa na coluna. Cocriação de valor, essa aqui. E empreendedorismo digital, excluir. Então, o resto a gente calcula igualzinho. A gente só fez essas exclusões e calcula igualzinho, tá? E a mesma coisa a gente vai fazer quando for pegar o alfa de Cromba. A gente vai fazer o mesmo procedimento que na análise fatorial confirmatória, só que vai excluir as linhas, as colunas referentes às variáveis de segunda ordem, tá? Então, mais uma vez, para não ficar repetitivo o vídeo, é exatamente o mesmo procedimento da análise fatorial confirmatória, só que vocês vão fazer usando as saídas do modelo, tá? E não da análise fatorial confirmatória, e vão excluir as matrizes de correlação de primeira ordem. Só que também a gente tem as matrizes de correlação, aí a gente vai ter que colocar as matrizes de correlação de primeira ordem, tá? Então, primeiro, vamos voltar aqui no nosso texto. Então, a gente colocou a imagem, colocou a matriz de correlação de variáveis latentes de primeira ordem, como eu disse, é o mesmo procedimento da análise fatorial confirmatória, só que excluindo as variáveis latentes de primeira ordem, só que a gente tem que fazer agora para as variáveis latentes do modelo. Só que tem um pulo do gato. Se for pegar as variáveis, para fazer com as variáveis do modelo, eu tenho minha colinha aqui já, vai pegar o mesmo Forner-Lecker, Ctrl C, opa, sobe uma linha, Ctrl C, vamos abrir um outro aqui, colar só valores, só que a gente vai fazer o inverso, em vez de excluir as de primeira ordem, a gente vai excluir as de modelo, as que não estão no modelo. Então, ó, autonomia não está no modelo? Exclui. Então, exclui linha, exclui coluna. Assunção de risco não está no modelo? Não. Exclui linha, exclui coluna, tá? Cocriação de valor está no modelo? Está no modelo. Colaboração está no modelo? Não, eles são de segunda, eles são de primeira ordem, mas o que está no modelo são as de segunda. Então, exclui linha, exclui coluna. E assim por diante. Deixa eu ver se dá para fazer isso. Ih, não dá. Tem que excluir ou a linha ou a coluna. Excluir. Excluir. E assim por diante. Empreendedorismo digital está no modelo? Tá, fica. Engajamento de colaboradores está no modelo? Tá, fica. O resto aqui não tá. Então, a gente vai excluir, tá? A mesma coisa aqui, a gente vai excluir. Ok, então a gente tem as do modelo só. Agora. Tá, então aqui a gente já tem nossas variáveis, tá? Só que agora a gente precisa também... Só que aqui a gente não precisa de alfa de Cromba, não precisa de tudo. A gente precisa da confiabilidade composta e da variância média extraída. Não, foi errado. É no Reliability and Validity. Tá aqui. Só que a gente não precisa de tudo. Mas a gente vai lá, mesmo procedimento. Ctrl C. Colar especial. Transpor valores, ok, e vai fazer a mesma coisa. A gente vai excluir tudo que não interessa. Então a gente vai manter cocriação de valor. Só que a gente só quer essas duas últimas duas linhas, tá? Então a gente não precisa de tudo. Só que tem um pulo do gato aqui. Essas duas variáveis são de segunda ordem. Então
o PLS não calcula direito, o Smart PLS não calcula direito. Tá? Então a gente vai ter que excluir. E para isso, o que a gente vai usar? Agora eu vou recorrer à minha colinha aqui que eu já tinha pronta. Tá? Para o vídeo não ficar demasiadamente longo. A gente precisa... Vamos inserir aqui, aumentar uma linha. A gente precisa pegar todos os valores do path, do caminho. E onde é que a gente pega? Esses valores são exatamente os valores que aparecem aqui na equação estrutural. Tá? Que aparece na relação entre o construto de segunda ordem com o construto de primeira ordem. Tá? Então vocês vão pegar esses valores, podem pausar o vídeo e conferir, vocês vão ver que esses valores são exatamente esses. Tá? Então o primeiro passo, faz numa coluninha aqui, as variáveis de um construto, a outra coluninha, as variáveis do outro construto. Podem conferir que são também exatamente os mesmos valores. Depois a gente prepara uma outra coluna, que vai ser 1 menos o fator que a gente encontrou elevado ao quadrado, para cada um dos valores. Tá? Para cada um dos valores. Por que é assim? Pergunta pro Bido, segui ele. E aí, perdão, a gente vai e encontra o caminho, né? O caminho da equação, o valor do caminho da equação, e 1 menos o quadrado dele. E aí a gente começa, para calcular deixa eu aumentar bastante aqui para vocês verem a fórmula. E aí pausa o vídeo e façam a fórmula, executem a fórmula. Para a gente calcular a confiabilidade composta, a gente vai pegar a soma dessa primeira coluna para cada um dos construtos, tá? A soma dessa primeira coluna eleva ao quadrado, no Excel é circunflexo, para elevar ao quadrado, circunflexo 2, ao cubo é circunflexo 3, e assim por diante. Dividido, abre parênteses, dividido pela soma dele ao quadrado, repete o primeiro trecho da fórmula, mais a soma dessa segunda coluna. Fecha parênteses. Com isso a gente acha a confiabilidade composta do primeiro construto, que nesse caso é cocriação de valor. Tá? Lembrando que a gente pegou daqui, ó, da relação de cocriação de valor. Para vocês verem os valores melhor. Repete do outro lado. Tá? Faz a mesma coisa do outro lado. A fórmula é a mesma, quem quiser pausa o vídeo e olha. Tá? A fórmula desse, é exatamente a mesma coisa, então a gente acha a confiabilidade composta do empreendedorismo digital. Ah, mas não fez isso para engajamento de colaboradores, porque engajamento de colaboradores é um construto de primeira ordem. Ele não é composto por outros construtos, então pode pegar o que vem direto do Smart PLS. E aí, para pegar a variância média extraída, a fórmula é ligeiramente diferente. É a soma ao quadrado, a soma dos quadrados, então usa essa fórmula soma quad, de cada um dos itens, dividido pelo número de itens, nesse caso dividido por 5. A gente acha a variância média extraída de cocriação de valor. Repete a mesma coisa para o outro construto, para empreendedorismo digital. Tá? Repete, aí a gente encontra. E com isso a gente tem, agora sim, a tabela da matriz de correlação das variáveis de segunda ordem. Tá? Próximo passo, ou variáveis de segunda ordem não, variáveis do modelo. Tá? Então aqui a gente tem a matriz de correlação das variáveis latentes de primeira ordem, matriz de correlação das variáveis latentes do modelo estrutural, porque são as variáveis que aparecem de maneira direta no modelo estrutural. Tá? Agora a gente vai repetir também a matriz de cargas fatoriais do modelo estrutural. Tá? Então, para isso, a gente vem aqui, vamos na navegação e vamos para... Cadê? Código critério. Vamos para discriminante value e roda para baixo até a gente encontrar cross-loadings, tá? Que são as cargas cruzadas. E aqui a gente vai repetir o mesmo procedimento que a gente fez lá no
na FC, tá? Então vamos para o nosso modelinho aqui e vamos adicionar aqui mais uma tabela com as cargas cruzadas do modelo. Ok, e a gente vem e cola. Opa, copia de novo, e cola aqui. Aí tem um ponto que a gente vai remover aqui, tá vendo? Aqui é da moderação, pode excluir nesse modelo. Agora, a gente vai ver isso em outro lugar, tá? Então tira aqui também a mesma coisa, retira isso. Opa, não era para fazer desse jeito, era para colar valores apenas, para poder a gente trabalhar nossa formatação, tá? Então a gente vai excluir aqui, excluir aqui e a gente vai deixar tudo como número com 3 casas, ok? Aí vamos mudar a posição desse aqui também para ficar mais fácil de visualizar. Agora a gente vai deixar no rapidinho, porque se vocês notarem, eu tenho aqui alguma coisa pode ter ficado em ordem, outra não. Então, se for ver aqui, eu tenho... Ah, perdão, tem uma coisa também. Mais uma coisa importante. Vocês podem ver que está tudo duplicado. Por que está duplicado? Porque cada item foi incluída vamos lá para o modelo estrutural, foi incluído na sua variável de primeira ordem. Então, se a gente pegar o show indicators, está aqui. Só que se eu pegar aqui, ó, der show indicators aqui também, vocês vão ver que também está na variável de segunda ordem. Se repete, então, se eu pegar o CL aqui, olha o CL aqui no começo. Então, por isso que duplicou, tá? Então, para isso, basta a gente vir aqui no Excel, seleciona todos os registros, vem em dados e remover duplicados, tá? E pode manter todas as colunas selecionadas e dar um OK. Ele vai lá e já remove automaticamente todos os duplicados. Um outro ponto que vocês vão ver é que eu preciso marcar, só que agora, como eu não tinha colocado prefixo aqui no começo, ele não vai manter na mesma ordem daqui, então a gente vai ter um trabalhinho. Então a gente vai pôr no rapidinho aqui, que eu vou acertar a formatação dessa tabela, ok? Então, edição, deixa esse trecho rapidinho. Vocês vão notar uma coisa, que eu também removi os construtos de primeira ordem, tá? Porque eles não têm item que mede de maneira direta, tá? Os construtos de segunda ordem, perdão, não tem itens que medem eles medem o de primeira ordem, então só tem que ficar os de primeira ordem. Agora vamos pôr no rapidinho de novo, porque eu vou acertar a ordenação disso aqui. Então, se vocês notarem, as cargas diretas também, salvo o CT5 já era esperado, elas ainda estão elevadas, tá? E aí agora vamos pegar a nossa fórmula que a gente fez lá na análise fatorial confirmatória, na cargas cruzadas na análise fatorial confirmatória. E o que a gente pode fazer? A gente vem aqui, pega tudo, copia a formatação porque vem a fórmula junto e vai lá pro final. E cola aqui. E passa por aqui. Ok, então tá aqui. Vocês podem ver que a nossa análise fatorial confirmatória ela deu muito mais itens com carga cruzada elevada. E quando a gente foi para o modelo mesmo, tem menos. Por que tem menos? Então foi até uma decisão acertada manter os itens. Mas por que tem menos? Porque tem uma amostra maior, então o modelo acaba se ajustando melhor com uma amostra maior, porque tem as variâncias mais adequadas. Tá? Então, se for ver, o único item ainda que está abaixo continua sendo esse CT5, que é de contribuição, mas por mais que ele seja baixo, vejam que a carga cruzada é muito mais baixa. Tá? E quando a gente pegou, nenhum dos itens, apesar de na nossa análise fatorial confirmatória, alguns itens até cruzarem com mais cargas, quando a gente tem uma amostra maior, tem uma variância melhor, então tem um modelo mais ajustado. Então, por mais que a gente tenha aqui uma carga relativamente elevada, a carga cruzada elevada, a carga direta é muito mais alta. Então, a gente pode preservar isso.
ok? Então a gente vai vir aqui e copiar esse negócio e colar lá no nosso report. Tá? Então a gente vai ter a tabela 6, matriz de cargas fatoriais do modelo estrutural. Modelo estrutural. Tá? E a gente vem e cola. Ah, claro, teve um cuidado que eu não tomei, que deveria ter tomado, tá? Que é retirar os vermelhos das cargas diretas, tá? Pode selecionar tudo, porque eu só queria deixar vermelho o que é da carga cruzada. Tá, então é só selecionar tudo, segura o Ctrl e vai selecionando tudo, isso já no Word. Pronto, resolvido. De maneira fácil e indolor. Então a gente vem aqui, reduz, botão direito, autoajuste, ajustar automaticamente o conteúdo, propriedades da tabela, altura mínima 1 centímetro e ok. E aí aqui a gente só precisa arrumar esse aqui. E aqui a gente põe e escreve mais bonitinho. Autonomia. Tá? Autonomia. Então, com isso, a gente vê que a carga cruzada são pouquíssimos itens, por mais que tenha uma carga elevada, a carga cruzada elevada, a carga direta é muito mais alta. Então, dá para defender e manter isso. Então, com isso, eu peguei minha colinha aqui para o vídeo ficar um pouquinho mais ágil. E olha como é que a gente pode reportar. A partir dos resultados apresentados na tabela 4, 5 e 6, verificamos que os níveis de carga estão acima de 0,7. Aqui, tabela 4, acima de 0,7. Perdão. Nas variáveis latentes, tanto de primeira quanto de segunda ordem, estão acima de 0,5. Tá? Tabela 5 e 6. E a variável CT foi exceção, cuja carga é inferior a 0,7, que é essa carga aqui. Cadê? Essa aqui. Então é 0,2. Porém, mas ainda assim é superior à carga fatorial cruzada. Ou seja, por mais que seja uma carga baixa, a carga cruzada é muito mais baixa. Ou seja, esse item médio ele se relaciona com o construto que ele está medindo, então ele merece permanecer. Ok? Então, com isso, a gente já avaliou que é possível mensurar o modelo a partir dessas tabelas. E se quiser deixar mais robusto o reporte, a gente pode ainda crescer mais um textinho. É possível também notar que as raízes quadradas AVS são superiores às correlações. Então, ver tabela 5. A carga fatorial são superiores às cargas fatoriais cruzadas, a tabela 6. Então, a existência de carga fatorial cruzada em alguns itens persiste. Em alguns poucos itens persiste. Da mesma forma que na FC. O procedimento adotado foi o mesmo da FC. Mantendo os itens uma vez que os resultados foram próximos, né, entre eles, entre a FC e o modelo estrutural. E ele melhorou no modelo estrutural. Então não faz nem sentido. Eu não retiramos na FC, não faz sentido retirar agora. Tendo uma carga direta mais elevada. Tá? Então dá para a gente reportar dessa forma para poder justificar por que estamos mantendo. Agora a gente vai calcular o modelo em si. Tá? Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é ir nas nossas tabelinhas para buscar nas tabelas do Bootstrap. Eu sempre tenho vontade de falar Bluetooth, porque é um BT que o PLS sugere colocar. Então a gente vai pegar do Bootstrap. Então, modelo aqui, Bootstrap. Vamos em Final Results e vamos para Path Coefficients. Clica aqui. Ele vai vir, a gente vai pegar logo essa primeira tabela. Tá? Então a gente vai vir aqui, Ctrl C. Vamos lá para nossa tabelinha. Cola só os valores. Tá? E aí a gente pode
excluir a coluna de média, não é importante nesse momento. Então vamos acertar aqui os formatos para deixar tudo com número, com 3 dígitos. Esse primeiro é nosso coeficiente estrutural. Tá? Esse aqui nosso desvio padrão. Desvio padrão. Esse aqui é nosso valor T. Esse aqui é nosso valor P. Tá? Só que tem muita coisa aqui, tem uma galera, tem muita gente aqui. Vamos tirar, por quê? Só interessa pra gente as nossas hipóteses. Então, inclusive, vamos incluir uma coluna de hipótese aqui. Hipótese. Vamos aproveitar que a gente está nessa onda de incluir colunas, vamos incluir uma coluna para o VIF, uma para o F quadrado e uma lá no fim para o R quadrado ajustado. Para que elas vão servir? Então vamos só ajustar aqui. Elas vão servir para a gente trazer as informações auxiliares para a nossa análise. Vamos começar apontando para as nossas hipóteses. Quais são as nossas hipóteses? Nossa hipótese no H1, cocriação de valor, tem uma relação positiva com o empreendedorismo digital, e H2 é engajamento dos colaboradores, modera essa relação. Então, quem fala disso? Cocriação de valor com empreendedorismo digital. Essa é a nossa H1. E a moderação, que é engajamento de colaboradores vezes cocriação de valor em empreendedorismo digital, H2. Então, se a gente só quer H1 e H2, o resto não interessa mais. Então, a gente vai lá e remove. Tá? Então, a gente já preencheu, das nossas colunas adicionais, a gente já preencheu a hipótese. Vamos atrás do F quadrado, que está fácil, do R quadrado ajustado? Então, o F quadrado, a gente vai vir aqui. A gente pegou primeiro do Bootstrap, agora a gente vai pegar do cálculo do PLS. Tá? Então, a gente vai vir aqui, Navigation, vir aqui, ó, R quadrado. Esse está fácil. Então, a gente tem o R quadrado ajustado primeiro. Então, ó, vamos pegar o R quadrado do empreendedorismo digital, que resulta no empreendedorismo digital, 0,465. Tá? Então, 0,465. Ah, e qual que é o R quadrado desse primeiro? Não tem. Porque esse aqui a gente quer ver o R quadrado no modelo da mediação, da moderação, perdão. Tá, agora vamos para o F quadrado, F square. Então a gente quer o primeiro, que é de cocriação de valor versus empreendedorismo digital. Então tá aqui, 0,171. Então F quadrado aqui, 0,171. Agora a gente quer também o F quadrado da outra relação, que se a gente pegar, tem aqui a moderação, que tem aqui a relação deles, com empreendedorismo digital, 0,077. 0,077. E agora vamos pegar os valores de VIF. Para isso a gente volta lá na nossa planilha. Vamos lá para a navegação. A gente vai em Collinearity, Statistic VIF e vê logo procura no Inner VIF Model. Inner Model Matrix, Inner Model List. Tá? Então, esse é o que a gente vai precisar. E qual que a gente vai precisar? Cocriação de valor versus empreendedorismo digital, 2,290. Tá? E do nosso engajamento de colaboradores vezes cocriação de valor, que é a moderação, para empreendedorismo digital, 1,9161. Oh, que 91,1? 1,961. Com isso, a gente tem a tabela que avalia o modelo, avalia o resultado do modelo. Então, a gente vai pegar bonitinho esse aqui e reportar aqui. Então, a gente vai ter qual que é a tabela que a gente parou? A gente parou na tabela 6. Vamos para a tabela 7. Tabela 7.
resultado do modelo estrutural. A gente vai colar nossa tabela aqui. Vamos reduzir a fonte, como a gente fez nos outros. Antes disso, vamos mudar o formato dessa tabela. Só vamos colocar isso aqui de pé para ficar mais fácil de colar lá. Ok? Então a gente vem aqui e pronto. A gente copia aqui, Ctrl C. Agora sim vai ficar mais fácil. Ainda está grande, ok. Reduz um pouco a fonte. Botão direito, autoajuste, ajustar conforme o conteúdo. Só que a gente vem e mexe nessa coluna. Tá? Vamos fazer o seguinte: autoajuste, ajustar automaticamente a janela. E aí a gente vai reduzindo esse aqui. E aí não vai ter muito jeito, a gente vai ter que fazer um trabalhinho manual para poder acertar. Então agora a gente tem nossa tabela, vamos colocar o formatinho a panela. Aqui a mesma coisa, tá? Então a gente já tem a nossa tabela indicando o modelo estrutural. Aqui mais uma vez o p-valor, ele não é zero, ele é menor que 0,01. Mesma coisa aqui, menor que 0,01. Vamos diminuir a fonte geral para ficar melhor. Pronto, tá aqui. E beleza, temos a nossa tabela. Depois acertar a formatação, tá? Mas temos nossa tabela. E agora vamos reportar. E eu vou pegar minha colinha aqui. E aí na minha colinha eu tenho que... Como é que a gente vai avaliar? Olha, pelos resultados da tabela 7, notamos que todas as relações estruturais são significativas com p-valor menor que zero. São significativas não, são estatisticamente significativas, com valor p menor que 0,05. Está muito menor. O tamanho do efeito em f², vejam que em ambas as relações está acima de 0,025. Portanto, representam efeitos de magnitude grande. Tá? Lembrando, estamos em ciências sociais aplicadas. Tá? Já a variância das variáveis endógenas é amplamente explicada pelo modelo estrutural, uma vez que o R² ajustado ficou acima de 46%, ou seja, a moderação existe. Tá? Ela existe, ela é presente, ela é forte. Ok? Então, desse modo, se a gente até olhar, o próprio modelo aqui já trouxe, a gente tem um beta significativo na relação de cocriação de valor e empreendedorismo digital, ou seja, 45% do empreendedorismo é explicado pela cocriação de valor, e a gente tem 1,136 nessa de moderação, ou seja, de efeito, de impacto nesse efeito. Então, ambas as hipóteses, então, se a gente for lá para confirmação de hipótese, a gente já pode incluir, pegar da minha colinha, a gente pode concluir que a confirmação do modelo de hipótese, então a gente pode colocar aqui tabela, perdi a conta de que tabela que a gente está, tabela 8, a confirmação da hipótese H1, cocriação de valor afeta positivamente o empreendedorismo digital, foi confirmada, e H2, empreendedorismo de colaboradores modera a relação entre cocriação de valor e empreendedorismo digital, também foi confirmada. E assim a gente tem a confirmação das hipóteses a partir do nosso modelo. Então, agora a gente vai iniciar o cálculo das análises de condições necessárias. O primeiro passo é criar uma regressão, um modelo de regressão. Nós vamos chamar de NCA e clica em Save. E aqui a gente vem para as nossas análises que já estão calculadas. Então, a variável que a gente quer verificar é engajamento de colaboradores, é ela que a gente quer entender a ocorrência dela. Então, eu vou ir em cocriação de valor, ele é um intercepto, e o empreendedorismo digital é outro intercepto. Então, agora a gente vai verificar em que níveis de cocriação de valor e empreendedorismo digital é que o engajamento de colaboradores acontece.
Então, a gente vai rodar, vai em Necessary Condition Analysis, e é onde a gente vai fazer a análise e o cálculo da NCA. Vamos em Start Calculation. Mesma coisa, beleza, calculou bonitinho, vamos seguir, vamos salvar o modelo mais uma vez. Em exportar para Excel. E a partir dele, espera aí que eu tenho que fazer de novo, porque a gente não colocou no formato europeu. Lembrando que tem que colocar para renderizar os gráficos em todos eles. Ok, exportar e vamos substituir aqui, pronto. Cálculo dentro do Smart PLS é simples. A gente vai pegar o Excel agora para fazer as análises mais uma vez e tudo que tem no Excel vai ter aqui e tudo que tem aqui vai ter no Excel. Só que pelo Excel a gente já vai conseguir ir copiando e colando no nosso documento final, que é o que a gente tem feito em todos os nossos cálculos anteriores. Ok? Bora para o cálculo, bora para a análise. E agora a gente vai começar com a avaliação da análise de condições necessárias. Então, a primeira parte, vamos lá para a nossa tabela, limpar nossa planilha que a gente exportou e vamos lá. Mas não completou aqui os charts, tá? Gente, vamos abandonar aqui essa planilha, porque a exportação tá estranha. Eu falo que tá estranha porque o modelo aqui tá diferente do que foi renderizado, tá? Então, vamos ir para cá, vamos pegar o modelo que já tá renderizado. E é até bom, importante ter acontecido isso, para a gente ficar esperto, vamos dizer assim, porque os outros dados eu conferi da planilha com Smart e estavam batendo. E aí, pega a planilha copiada, a planilha mais fácil, se o gráfico já ficou diferente, então vamos pegar ele daqui, tá bom? É melhor. Então, primeira coisa, vamos copiar. Vamos criar aqui, capturar o nosso gráfico e aí vamos interpretar. Eu vou jogar lá na nossa tabela, tá? Aqui vai ser, e vamos colocar aqui figura 2. NCA Selling, Line Chart, cocriação de valor versus empreendedorismo digital. Quanto tem que ter de cocriação de valor para o empreendedorismo digital? Então, claro que eu não vou incluir o texto agora, porque é muito interpretativo, então o texto para explicar pode ser mais longo, então eu vou explicar o que aparece, tá? Primeira coisa. O que a gente tem aqui nesse gráfico? Os pontos azuis, eles observam cada observação individual. A gente não está no líquido de 5 pontos ali para o empreendedorismo digital. Veja que no Y, a gente tem a questão do empreendedorismo digital com 5 pontos. E já no X, o cocriação de valor, ele já começa ali o valor da medida no 2. E aqui está maior, ou seja, o mínimo que se precisa ter de cocriação de valor para o empreendedorismo digital é 2. Então, tem uma bolinha aqui para ver, tá? Veja que não, ali não tem a bolinha do 1. E aqui a gente tem as bolinhas azuis que segue essa medição individual. Aqui a gente tem essa linha de teto, tá? Que é essa parte cinza. Ela vai representar o nível mínimo de cocriação de valor necessário para atingir determinados valores de empreendedorismo digital. Ou seja, a partir de 2 ali, que é o que está mostrando no eixo entre X e Y. Que isso significa que menos que isso de cocriação de valor, menos que 2, não tem empreendedorismo digital. Claro que isso não garante que acima disso vai ter a condição necessária, mas não suficiente. Tá, mas o que importa é que esse nível de interpretação é esse nível mínimo aqui de ocorrência que ele é importante.
Então, olha, você vê a linha de teto, que é essa linha aqui, ela começa no valor 3 de cocriação digital, lá no comecinho. Então, como eu disse, para alcançar o empreendedorismo digital de aproximadamente 3, é necessário ter uma cocriação de valor também com 3, tá? E à medida que o nível de empreendedorismo digital ele aumenta, também aumenta o nível necessário de cocriação de valor. Então, para eu ter mais empreendedorismo digital, eu tenho que ter mais cocriação de valor. É então que os valores de empreendedorismo digital acima de 4 requerem níveis correspondentes mais altos de cocriação de valor. Então, se a gente precisar e se a gente quiser que 5 de empreendedorismo digital, a gente tem que ter pelo menos 4 ali. Se a gente quer alcançar os 5, tem que ter pelo menos 4 de cocriação de valor. Então, qual que é a primeira conclusão que a gente tira disso? Que esse gráfico ele sugere que com a cocriação de valor é uma condição necessária para que o empreendedorismo digital alcance certos níveis, ou seja, os níveis mais altos de empreendedorismo digital só são possíveis quando tem um nível suficiente de cocriação de valor. A gente vai ser a mesma. O mesmo pensamento em relação ao empreendedorismo digital relacionado ao engajamento de colaboradores. Então, para a gente analisar isso, vamos voltar e pegar o próximo gráfico. Vamos fazer o printzinho de novo. E aqui o raciocínio vai ser o mesmo, tá? Então, vamos direto para as nossas conclusões, tá? O gráfico, ele também sugere a questão do engajamento de colaboradores. É necessário para alcançar o empreendedorismo digital. Só que tem um ponto diferente. Se vocês verem, a gente precisa de níveis de cocriação de valor mais elevados para ter níveis elevados de empreendedorismo digital. Já em relação ao engajamento de colaboradores, a gente precisa, para atingir o máximo de empreendedorismo digital, a gente precisa de, no máximo, de engajamento de colaboradores. Então, para atingir o empreendedorismo digital em relação à cocriação de valor, a gente não precisa do máximo. Então, esse engajamento de colaborador é mais importante para o empreendedorismo digital, né? É uma condição necessária mais relevante ou tem uma necessidade maior do que? É uma pergunta que a gente se faz. Ou própria cocriação de valor, com 4 ali de cocriação de valor, a gente já atinge 5 de empreendedorismo digital, né? Então, a partir de um engajamento do colaborador ali, a gente já consegue atingir um 3, mas para atingir o ápice do empreendedorismo digital, a gente precisa atingir o ápice do engajamento de colaborador. Então, a conclusão que também dá para tirar disso, a partir do gráfico que ele sugere, é que o engajamento de colaboradores ele é necessário até certo ponto para atingir níveis básicos, mas para atingir o ápice é o máximo. Então, com o mínimo aqui, eu já consigo atingir o empreendedorismo digital no nível razoável. Mas para poder atingir o ápice disso, eu preciso do ápice do engajamento de colaboradores. Então é isso, pode indicar que o engajamento de colaboradores é importante. É preciso avaliar o quanto ele é fundamental em relação à cocriação de valor. Porque nos valores mínimos ele já atinge algo significativo. Então, olha, se eu preciso, a partir de 2 de cocriação de valor, para poder alcançar 3 de empreendedorismo digital, só que um engajamento de colaboradores, eu já consigo atingir isso no mínimo, né? Então, ele é importante, mas ele não é fundamental quanto a cocriação de valor nesse nível, ali no 3, por exemplo.
Então, a gente consegue extrair a partir daí. Perdão, a gente pode incluir mais informações sobre as análises, condições necessárias. É uma delas que a gente pode trazer, que é bastante importante, que é a tabela, tá? Que a gente chama de gargalo de garrafa, que é a bottle, que a gente vai abrir aqui, a bottle table. Então, ela traz bonitinho aqui os botões, né? Os buttons. Então, a gente tem aqui o engajamento de colaboradores, a cocriação de valor, empreendedorismo digital. Então, aqui a gente já começa a ter algumas interpretações. Então, vamos só tirar aqui a formatação, vamos abrir nossa planilha de análise de novo. Vamos fazer uma de iniciar, ou a que a gente copiou. Colocar só os valores e o percentual. E aí a gente vai ter 10, 20, 30, 40%, aqui na tabela. E o que ela vai demonstrar, tá? Vamos só mudar os números aqui. O que ela vai demonstrar? Que para eu atingir, colocar ela aqui embaixo, que para eu atingir 3 de empreendedorismo digital, ela precisa estar pelo menos no 3 ali, ó. Deixa eu puxar para baixo aqui. Então, para eu ter pelo menos 3 ali, ó, de cocriação de valor, de empreendedorismo digital, precisa ter pelo menos 3 de cocriação de valor. Ou seja, é uma condição, né? Os outros dois construtos, até onde a gente tem ali, eles não têm essa condição necessária. Então, para que esse nível de engajamento de colaborador para o empreendedorismo digital, até o 3 ali, não é necessário. Por exemplo, se a gente quiser 80% de empreendedorismo digital, a gente precisa avaliar essa linha, tá? Para a gente entender que para ter o empreendedorismo digital, a gente precisa ter o nível 3 ali de cocriação de valor e 4.2 de engajamento de colaboradores. Então, essa tabela mostra nível a nível ali de percentual do que precisa. Então, quais são as condições necessárias? Então, desse modo, a gente consegue concluir que o engajamento de colaborador e cocriação de valor, eles são condições necessárias para o empreendedorismo digital. Não são condições suficientes, mas sim são condições necessárias para esses níveis de ocorrência. E aqui a gente finaliza a nossa apresentação. Isso é tudo, pessoal.